Amém? Quem comeu, comeu. Quem não comeu, come depois. Que agora nós vamos começar. Pode terminar de comer sim, viu? Opa! Pode terminar de comer sim, eu tô brincando, tá? Precisar todo mundo aqui no salão, que nós temos que começar essa reunião de um formato diferente hoje, irmãos. Essa reunião é uma reunião de... Em reunião de serviço, ela é um pouquinho mais séria do que o que a gente costuma fazer. Porque nós vamos ser alinhados, cobrados e encorajados. Então, para começarmos da forma correta, eu estou ouvindo vozes lá no fundo. Quem que está lá atrás? Não estou ouvindo vozes lá atrás, parece? Então desliga ele, por gentileza, quem é o dono. Amém. Então, para a gente começar da forma correta, toda reunião deveria começar com oração. Por que oração? Porque nós temos que primeiro nos alinhar com respeito a Deus. Muitas vezes a gente vem para a reunião e do jeito que a gente sai de casa, a gente chega aqui. Começa a reunião e a nossa condição íntima com Deus está desconectada. Então, como irmãos de serviços, todos nós precisamos adquirir o bom hábito de orarmos ao Senhor. O ideal seria sair de casa orando e chegar aqui orando. Mas eu sei que não dá, eu sei que muitos têm dificuldades por causa da agilidade e tudo, o trânsito. Então vamos orar agora. Eu queria pedir para 2 irmãos levantarem, eu não vou escolher, fica a critério dos irmãos. Mas 2 irmãos vão orar para que essa comunhão, ela traga vida e paz para todos nós, irmãos. Amém. Sim. Amém. Amém. Sim. Amém. 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 Sim. Amém. Sim. Amém. Sim. Amém. 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 Sim. Amém. Amém. Sim. Amém. 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 Muito obrigado. Senhor Jesus, clamamos, Senhor, pela Tua vida, Senhor. Clamamos pelo Teu sangue, para que possamos entrar na Tua presença de forma limpa, Senhor. Com o coração preparado, Senhor, para Te receber, Senhor. Que tudo que for compartilhado aqui, Senhor, traga para nós discernimento, sabedoria e possamos Te servir da melhor forma possível, Senhor. Estamos aqui por causa do Teu amor, por causa da Tua misericórdia e desejamos ser servos fiéis e adequados, Senhor. Queremos ser encontrados servindo como o Senhor deseja, Senhor. Por isso, trabalha o nosso coração, trabalha a nossa mente, nossa vontade e nossa emoção essa noite, Senhor. Que nós possamos entender a Tua vontade, Senhor. Que nós possamos praticar a Tua palavra, Senhor. Ó Senhor Jesus, essa reunião é para Ti, Senhor. É para o Teu bom prazer, Senhor. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Eu costumo brincar, mas hoje não é brincadeira, tá? Hoje nós vamos discorrer aqui. Tem muitos pontos, eu vou tentar ser muito breve, mas tem alguns pontos que não vai dar para ser tão breve e a gente vai entrar nele para os irmãos entenderem. O primeiro aspecto que nós precisamos entender, irmãos. Numa reunião de serviço, as informações são trazidas porque nós servimos. E se nós servimos, nós temos que estar dispostos a ser corrigidos. Por que ser corrigidos? Porque tem atos que nós praticamos que nem percebemos, interferem no fluir da reunião. Então nós precisamos entender isso
Então, a primeira coisa que eu vou falar para os irmãos, os que se sentirem cobrados, ponham diante do Senhor e peça ao Senhor para trazer luz, sabedoria, para como tratar a cobrança que possa vir no coração de alguém. Porque a cobrança, ela é para um fim proveitoso, e nós vamos ver isso no decorrer da mensagem. Mas, por outro lado, sintam-se também encorajados. A Bíblia fala que Deus repreende ao filho que ele ama. E também fala que nós não devemos desfalecer se por Deus formos reprovados. Então, quando nós servimos, a primeira coisa que acontece naturalmente conosco, críticas. Nós dificilmente somos elogiados, mas todo mundo está vendo as nossas falhas. Eles vão pontuar os nossos defeitos, as nossas atitudes, os nossos falares. E nós temos que ter muita sabedoria para suportar isso, irmãos. E é por isso que de vez em quando nós vamos ter outras reuniões parecidas com essa, porque a ideia é ajudar os irmãos a amadurecerem. Porque todos que estão aqui são irmãos que servem. Vocês concordam com isso? Sabe quem não quer que nós sirvamos? Satanás. Satanás, ele cria estratégias em cima de estratégias para tentar atrapalhar a edificação da igreja. Nós vimos nessa semana, e ontem foi compartilhado vários pontos importantes, com relação às tradições humanas, a religiosidade, que é uma das armadilhas que Satanás cria para atrapalhar a edificação da igreja. Mas existe uma outra armadilha, que também é criada por Satanás, que atrapalha muito a vida da igreja. É a definição de clérigos e leigos. Os irmãos sabem o que significa isso? Quem manda e quem é mandado. Quem sabe e quem tem que aprender. Nós acabamos criando essa estrutura acidentalmente, mesmo baseada na Bíblia, nós vamos ver que tem base na Bíblia para existir uma estrutura de organização feita por Deus. Então, Satanás usa isso para anular o serviço de todos os irmãos. Vocês sabiam que todos os irmãos não só podem, mas devem servir? Não é uma obrigação desses 40 irmãos que estão aqui. É um privilégio, na verdade, dos 80 e poucos irmãos que reúnem conosco. Todos podem servir. Mas Satanás, ele vem e cria situações que dá a impressão que só meia dúzia é que tem capacidade de servir. E isso é prejudicial para a igreja, irmãos. Mas se nós temos que lutar contra isso, então como servir adequadamente? Eu espero que dê tempo de eu passar para os irmãos os versículos que nos encorajam a isso. O outro ponto que nós não vamos tocar no momento são as divisões. Satanás usa o serviço para criar divisão, usa as tradições pessoais, familiares e religiosas para criar divisão. Ele tem milhares de estratégias, irmãos. Quão difícil é praticar o que fala em Salmo 133. O que fala lá mesmo? Com bom e agradável é viverem unidos os irmãos. Nesse momento nós estamos juntos aqui, mas nós estamos unidos de fato? Sabe, a unidade que o Senhor está procurando de nós, ela é movida a partir do nosso espírito. Não é uma questão apenas de estar aqui ou porque não tinha um programa melhor para fazer. Nós temos que crer no nosso coração que Deus está nos alinhando para um único mover. E é essa unidade que interessa para Deus, todos sendo guiados pelo Espírito. Todos conhecem o versículo 4:23, né? Chegado o momento, já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, nós precisamos entender que tudo que tem a ver conosco tem que partir do Espírito. Mas agora eu vou ser espiritual, né? Então vou sentar. O Espírito ainda não me deu unção. E agora? Então não faço nada, eu fico parado? Vamos ver o que acontecia no Antigo Testamento, então. Tem uma passagem, eu vou citar alguns versículos, nós vamos colocar na tela um ou outro, eu vou dando toque para o Gabriel aqui, mas na época de Moisés, logo depois que eles saíram do Egito, Moisés, ele assistia a todo o povo e julgava as situações que o povo trazia para ele. Chegou um momento que Moisés já não estava mais conseguindo dar conta, só que ele não percebia que ele estava sobrecarregado.
E Deus usou o sogro dele, Jetro, para vir alertar ele que ele está fazendo errado. Coloca na tela, por favor, Êxodo 18, 17. Essa passagem inteira está escrito no livro de Êxodo, capítulo 18, do verso 13 a 27, e também Deuteronômio, do capítulo 1, do verso 9 ao 18, tá? Nós vamos ler esse versículo ali, ó. Êxodo 18, 17. Isso. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. O que Moisés fazia? Trabalhava. Não é bom trabalhar? Mas ele estava sobrecarregado. Põe o próximo versículo, por favor. 18. Sem dúvida, desfalecerá tanto tu como esse povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti. Tu só não podes fazer. Você vê que o Senhor usou o sogro dele para despertar Moisés de uma situação que ele não estava percebendo. Ele estava realmente com encargo ótimo, cuidar do povo, mas ele sozinho não tinha como cuidar de uma grande quantidade de pessoas. Eu não sei dizer o número exato, mas a quantidade era gigantesca. Tem estudiosos bíblicos que falam que eram mais de 2 milhões de pessoas. A gente aqui com 80 irmãos, nós temos dificuldade, às vezes, de tratar de determinados assuntos. Imagina 2 milhões de pessoas. É muita gente. Quem sabe a população de Jundiaí? 400 está bom, só para arredondar a conta. 5 vezes mais a população de Jundiaí. Moisés tinha que tomar conta sozinho. Era uma tarefa fácil? Então, precisava ter pessoas aptas, preparadas por Deus para servir junto com Moisés. Então, olha o que o Senhor fez. No verso 25, do capítulo 18. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel e os constituiu por cabeças sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Se os irmãos multiplicarem um número desse um pelo outro, vai chegar a 50 milhões. Olha a sabedoria de Deus. Mas se vocês verem ali, não dá 100 pessoas. Então, quando Deus estabelece o serviço e quando Deus estrutura o serviço, ocorre de forma a ter uma grande quantidade de gente da forma correta. Só que nós temos que ter a disposição para servir. E não só a disposição para servir, porque se o senhor chegar e falar agora, você vai ser chefe de 50. Encara, Gilmário? Muito. E Ezel, dá para encarar ser chefe de 1000? Não, para ele é 50 mil, não é para você 1000. O que você acha? Mas o Senhor está chamando pessoas para servirem. Então, se eu pudesse escolher, eu ia querer sempre o serviço mais simples, mais fácil, né? As donas de casa sabem quais são os serviços que elas odeiam, né? Os homens sabem quais são os serviços que elas odeiam? Hã? Vamos dar uma lambuja para os irmãos. Qual que é o... Marilda, qual que você mais detesta dos serviços? Não, tem um que você não gosta realmente. Lavar talheres. Vamos lá, Herô. Passar roupa. Tereza. Qual que você não gosta de fazer? Ótimo. Então, temos 3 exemplos aqui. Lavar a louça, arrumar a cozinha, passar roupa. Mas tem lavar roupa, tem limpar a casa, tem lavar o banheiro. Principalmente depois de uma reunião onde tem lá 30 pessoas na casa da gente, né? A gente faz aquela reunião no final de semana, convida os parentes, quando vai tudo embora, você olha para o banheiro e fala, meu Deus do céu. Passou um furacão aqui, né? Então, nós temos a tendência natural de escolher o serviço. Mas sabe quem que vai escolher o serviço para nós? É Deus. É Deus quem vai determinar quem é chefe de 10, de 20, de 50, de 100 ou de 1000. Mas eu preciso estar disposto. Se eu não estiver disposto, Deus não vai deixar a obra dele parar. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai pôr outro no lugar. E aí nós vamos perder a bênção que é servir, irmãos. Servir a Deus não é pouca coisa.
É uma bênção maravilhosa. Posso escolher? Às vezes eu posso, mas às vezes eu não vou ter chance de escolher. Eu vou ter que ser engajado num serviço conforme a orientação de Deus. Então nós precisamos deixar Deus tomar decisão para nós. Então, continuando nesse aspecto, só para os irmãos entenderem, naquela palavra de Êxodo 18, a palavra desfalecerás, o original, o significado da palavra ali é insensato, ser tolo. Então, quando que nós estamos desfalecendo? Quando a gente começa a se tornar tolo, bobo, estamos fazendo coisa errada. E aí nós não causamos desfalecimento em nós, o cansaço, a fadiga. Nós cansamos os irmãos. Porque nós estamos sobrecarregados, nós não temos condição de servir ninguém adequadamente. Alguém já tentou, depois de uma semana de trabalho pesado, tentar fazer alguma coisa e parece assim que as energias foram embora. No nosso serviço na vida da igreja é igualzinho. Se a gente ficar sobrecarregado, irmãos, nós vamos perder as energias e nós vamos servir com má qualidade os irmãos. Então nós temos que tomar muito cuidado, tá? E aí a palavra capazes do versículo 25, ela tem uma coisa interessante. No sentido literal da palavra, ela é força, poder e eficácia. Mas sabe também o que quer dizer a palavra ser capaz no original hebraico? Exército. Então nós temos que ter a postura de um soldado. Alguém já viu soldado brincando no quartel? Se o sargento pegar o soldado brincando, ele vai parar na cadeia. Nós não podemos agir de forma leviana. Então, continuando com isso, como eu falei para os irmãos, a palavra ela vai ser um pouco forte, já está dando, essa é só uma introdução, nós nem entramos ainda na palavra, tá? É só para os irmãos começarem a entender o que é esperado de cada um de nós, irmãos. E eu vou falar uma coisa para vocês, não é porque eu estou aqui na frente passando a mensagem para os irmãos que eu estou 100% de acordo com essas informações. Eu falho em quase todas elas, irmãos. Falhar no servir o Senhor acontece, mas nós não podemos deixar de servir. Como eu falei, nós vamos errar, nós vamos cometer gafes, mas nós precisamos perseverar. Porque se nós desistirmos de servir, o que vai acontecer? Se nenhum irmão mais quiser vir aqui limpar o local, preparar a mesa, dar mensagem, cuidar do som, se ninguém quiser fazer absolutamente mais nada, todo mundo que quer vir aqui ficar sentado ouvindo a mensagem, o que vai acontecer? Ninguém mais está servindo, não vai ter mais nada. Então é necessário que nós tenhamos compreensão que o serviço não é para nós, é para Deus. Então nós vamos ver alguns versículos que encorajam a gente. Nós não vamos ler agora, mas tomem nota. Hebreus 12, 5 até o verso 6 é um encorajamento mostrando que Deus repreende o filho que ele ama. Provérbio 3,12 fala a mesma coisa. O Senhor repreende a quem ama, e assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, nós vamos ser trabalhados, irmãos. Servindo, nós vamos ser trabalhados. Romanos 7,6 fala que nós somos libertados da lei. Estando mortos aqui para estávamos sujeitos, de modo que agora servimos em novidade de vida. Fala para o irmão que está do seu lado, na sua frente, nós servimos em novidade de vida. Então, servir agora em novidade de vida, não mais da velha forma, não por tradição, não por obrigação, mas porque existe uma coisa chamada unção que opera a partir do nosso espírito, que nos move a servir o Senhor. Continuando, Apocalipse 22:3 tem outro versículo que deixa claro que serve e vai servir para a eternidade. Então, irmãos, o que nós estamos fazendo aqui hoje é uma preparação para a eternidade. Põe na tela, por favor, Romanos 6:22. O que está escrito lá? Vamos ler juntos? Porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto
para a santificação e, por fim, a vida eterna. Esse versículo ele é muito importante para nós, irmãos. Nós somos transformados de escravos do pecado em servos de Deus. E por sermos transformados em servos de Deus, nós temos direito a servir Deus na eternidade. Vocês estão contentes de saber que vocês vão servir a Deus na eternidade? Então nós precisamos amar poder servir agora. Porque agora é uma preparação, irmãos, é um treinamento. É aqui que o Senhor vai tirar as nossas falhas, é aqui que o Senhor vai nos ensinar a servir. Porque quando chegar a eternidade não vai ter mais escola para aprender. Ela é para servir, ela é para entrar em ação. Então, vamos louvar o Senhor que nós temos esse momento chamado agora, que o Senhor pode trabalhar conosco. Alguns pontos que nós vamos tentar abordar daqui por diante. Eu vou fazer algumas perguntas para vocês. Todos podemos servir? Então, todos podemos servir. Nós podemos parar de servir? Não me convenceram. Não devemos parar de servir. Não podemos, na verdade. Nós vamos ver os versículos que provam isso. O que acontece quando eu paro de servir? Essa pergunta deixa gravada, que vocês vão ter condição de responder ela daqui a pouco. Tá? E como eu devo servir? Novidade de vida. Então nós vamos ver alguns versículos que vão ajudar a gente a entender. Coloca para mim, por favor, na linguagem que a gente usa normalmente, 1 Timóteo 3:1. O que está escrito aí? Palavra. Se alguém é episcopado, excelente obra almeja. Olha só que interessante. Eu falei para vocês, Satanás usa a estratégia de clérigos e leigos para anular o serviço. Mas Paulo fala para Timóteo que a palavra episcopado ou bispo, ele é um líder. Então quem almeja ser um líder, almeja boa obra. Então não tem nada de errado assumir um serviço, até coordenar um serviço, desde que seja guiado pelo Espírito. Então é uma boa obra. Porém, nós temos que tomar cuidado com uma coisa que foi falado ontem, aquela palavrinha chamada orgulho. Quando eu acho que eu estou com a corda toda, eu estou prontinho para cair no chão. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós começarmos a servir. Então, vamos ver uma coisa interessante, a palavra bispo. Coloca para mim a primeira parte daquele versículo de Lucas 22, 24. Ó. Vamos ler juntos. O que está escrito lá? Minutos depois, eles começaram a discutir. Agora há pouco a gente estava brincando ali na mesa, eu, Jesus e o Cid, né? Qual de nós três é o maior, né? Fisicamente sou eu, né? Mas é esse maior que Deus está procurando? Vamos ver o que continua. Segunda parte. Os líderes gostam. Aqui está o problema. Dentro da vida da igreja, nós temos função, não posição. Então, quando nós servimos baseado na função, nós damos oportunidade para o Senhor nos guiar. Se eu sirvo baseado na posição, eu dou oportunidade para Satanás reinar. É forte, mas é um fato, irmãos. A minha função é servir. Não tenho posição. E eu creio que nenhum dos irmãos tem posição. Todos temos função. Então nós temos que tomar muito cuidado quando nós almejarmos ser esse servo, que serve ou ajuda a coordenar os serviços. É função e não posição. Continuando, a terceira parte. O que Jesus disse? Agora olha para o irmão que está na tua frente, do teu lado, e fala, com você não vai ser assim.
Não vai ser assim, não. Viu, Almir? Não vai ser assim, Almir. Vocês entenderam? Com vocês não vai ser assim. O menor se torne o maior. O menor é aquele que realmente é humilde, aquele que é guiado pelo Espírito. Aquele que reconhece que sem Deus nós não somos nada. Esse é o menor. Satanás, o que ele falou? Eu vou me assentar do lado do trono de Deus. Ele até que não foi tão arrogante, ele não quis sentar no trono de Deus, ele quis só sentar do lado. Só do ladinho. Então, o menor é para Deus o maior, ou seja, aquele que reconhece a sua posição agora de inferioridade perante Deus. Vamos continuar lendo. Põe o restinho do versículo. Vamos mais convicção. Quem quer ser líder, ser... Fala de novo para o irmão estar na tua frente ou do teu lado. Quem quer se tornar líder, deve se tornar servo. Entenderam? Quem quer ser líder, tem que ser o servo. Esse é o padrão de Deus. Satanás deturpou isso. O líder, ele é alguém de destaque na sociedade ou em alguns grupos por aí. Mas na vida da igreja, irmãos, o líder é aquele que serve. Aquele que é guiado pela unção. Cujo espírito está sempre em comunhão com Deus. Amém? Então, a partir daqui, nós já entendemos que nós temos um caminho. Todos nós estamos aqui para servir. Continuando, então, 1 Timóteo 3,3, nós vamos ler ele em 3 versões. A primeira versão que eu gostaria de ler é a Revista Atualizada. Coloca lá na tela. Nós vamos tratar com alguns aspectos desse versículo aqui. Lá fala assim, não dado ao vinho, não violento, porém cordato. Grava essa frase. Inimigo de contendas e não avarento. Então a frase que importa nessa tradução é inimigo de contendas. Muda para a linguagem de hoje, por favor. Chegado ao vinho, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo, e não deve amar o dinheiro. Então a frase desse versículo que nós vamos gravar é, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Próximo versículo, agora aquela tradução. Está lá? Vamos ler juntos? Não deve ser muito chegado ao vinho, e não ser controlador, mas gentil, e não deve ser sensível demais a críticas, nem movido pela ganância. Então, aqui tem 2 frases que é para os irmãos anotarem. Não ser controlador. Exatamente. Não deve ser sensível demais a críticas. Então, olha bem, nós vamos, nesse momento agora, usar esses pontos para ficar bem claro o padrão de serviço que nós precisamos alcançar, irmãos. Se a gente for pegar tudo que Paulo falou para Timóteo, nós podemos pegar nossa trouxa para casa. Ninguém consegue cumprir aquilo. Mas esses pontos nós precisamos tratar entre nós, principalmente entre nós, porque isso afeta os irmãos. Então vamos repetir. O primeiro ponto, inimigo de contendas. Continuando no mesmo aspecto, nem briguento, mas deve ser pacífico e calmo. Não deve ser controlador e não deve ser sensível demais a críticas. Eu vou fazer um comentário bem rápido. Inimigo de contendas. Eu já fui uma pessoa que adorava um debate. Queria arrumar confusão, trouxesse um tema que desse debate. Então, irmãos, o debate é uma contenda. Nós não estamos aqui para debater com os irmãos o que é certo, o que é errado, o como é que é assim, como é que é assado. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Se nós começarmos a debater com os irmãos, nós vamos irritar os irmãos e nós vamos deixar de servir os irmãos. Na mesma forma, nem briguento. Porque tem alguns de nós, né? Eu também já fui, né? Era ferro e fogo, né? Porrada. Sabe, padrão Massaranduba? Alguém lembra do personagem? Porrada neles.
Nós temos que parar com isso. Eu vou falar uma brincadeira aqui para os irmãos meditarem. Um determinado sujeito batia em todo mundo. Aí o cara falou, pô, mas você é cristão? Você deveria ser o sal do mundo. Eu falei, mas eu sou sal grosso. Quem é sal grosso aqui? Temos que ser sal refinado, irmãos. Nós não estamos aqui para brigar com ninguém. E aí continua. E ainda por cima tem que ser pacífico e calmo. Filipenses capítulo 4 fala que tem um padrão para alcançar a paz de Deus que excede todo entendimento. É esse pacífico que nós temos que ser. De acordo com o padrão de Deus, não com a minha aparência de pacífico, mas eu tenho uma aparência exterior que eu sou pacífico, que eu falo manso, que eu trato meus irmãos, mas lá dentro do meu interior eu estou querendo catar o irmão pelo pescoço. Então nós não podemos ter essas condutas nos nossos serviços. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Os irmãos têm que se sentir acolhidos, queridos, amados quando eles chegam. Tá? E ainda continua ali, controlador. Essa daqui dói, né? Controlador é quando nós queremos dizer para o irmão como ele vai servir, como ele vai fazer as coisas. Nós não estamos aqui para isso também. Nós estamos para servir. Se o irmão tem dificuldade em algum aspecto, em algum ponto, nós podemos orar para que o Senhor traga sabedoria para esse irmão amadurecer. Mas nós não podemos querer controlar a vida deles. E alguns de nós, eu muitas vezes, tá? Nós tentamos controlar a vida das pessoas. Esse não é o padrão do serviço para Deus, irmãos. Quem controla a vida dos irmãos é a unção. Se não for a unção, vai dar confusão. E por fim, não deve ser sensível demais às críticas, né? Essa tradução ela é maravilhosa. Essa Bíblia chama-se Bíblia A Mensagem. Eu sempre menciono essa Bíblia, só que eu tenho ela no meu aplicativo, mas não é todo aplicativo que tem ela, tá? Depois eu passo para os irmãos. Essa informação sensível, ela afeta todos nós diretamente, sabe por quê? Nós somos cheios de mimimi por natureza, irmãos. Basta alguém bater de frente conosco que pronto, a gente para, a gente trava. E aí quem paga o pato é Deus, né? Porque a gente não serve aí. Já viu criança mimada quando emburra? Se joga no chão, esperneia, grita, faz um show, né? A cidade inteira vê o comportamento. Nós fazemos igualzinho às vezes, irmãos. E nós não podemos fazer isso quando nós estamos servindo. Nós temos que ter pulso firme, é verdade, mas nós temos que ter a palavra mais importante, irmãos, amor. 1 Coríntios 13 fala que nós podemos fazer qualquer coisa, até morrer pelas pessoas, mas se não houver amor, não serve para nada. Então o nosso mimimi só serve para atrapalhar a vida da igreja. Que nós possamos compreender isso e buscar sempre no Senhor luz e sabedoria, porque o mimimi é a vida da alma, irmãos. E nós somos cheios dela, nós vamos ver aqui. Agora eu só vou ler rapidinho, porque não vai dar tempo de passar todos, mas os irmãos anotem aí para ler em casa depois. 1 Coríntios 12, do versículo 4 ao 11. Eu só falei os versículos, eu vou ler agora. Eu tenho que ser meio de flash, senão amanhã, segunda-feira, os irmãos vão tratar comigo. Bom, vamos lá. Nessa passagem, ela mostra que todos os serviços são essenciais e são estabelecidos e distribuídos nas igrejas pelo Espírito Santo. Os irmãos creem nisso? Então fala lá, olha, ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, e a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar, a outro, operações de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, a outro, capacidades para interpretá-las. Mas, irmãos, mais um só, é o mesmo Espírito,
Não, peraí, está lendo errado. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Então Deus deu para cada um aqui de nós alguma função. Eu não sei qual é a função dos irmãos, porque eu mal sei qual é a minha função. Mas nós precisamos orar ao Senhor. Senhor, o Senhor me chamou para a vida da igreja. O Senhor me chamou para servir. O que eu devo fazer na vida da igreja? Qual é a minha função para a edificação do corpo? Porque o Senhor deu para cada um. Não tem como alguém falar, eu não recebi. A palavra diz que Deus distribuiu como lhe aprouve, e a cada um individualmente. Quando ele pôs no individualmente aqui, irmãos, ninguém ficou de fora. Então todos nós recebemos algo. Outro ponto que nós vamos ver aqui, está em Romanos 12, verso 3, é a partir do 3 até o 8. Nós vamos usar a linguagem de hoje, se você for pôr na tela, tá? Essa passagem, ela mostra que os serviços fazem cada um de nós viver como um só corpo. E olha só que interessante, nessa linguagem fala assim, por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Lembra do orgulho? Muitas vezes nós achamos que nós, porque eu estou servindo, eu sou melhor que os irmãos, eu estou servindo, ou então porque o meu serviço tem mais destaque, eu sou melhor do que os demais. Não, irmãos, ninguém se acha melhor do que ninguém. Porque o que está sendo feito, o que foi feito na igreja é por Deus. Não depende da minha habilidade, da minha capacidade, da minha eloquência, do meu tempo de casa. Uma frase para os irmãos meditarem. A maior prova que nós somos infantis é chegar para os irmãos e falar, eu tenho 50 anos de vida da igreja, eu tenho 90 anos de idade, eu leio a Bíblia 10 vezes por ano. E continuo agindo desse jeito. O que muda a vida dos irmãos é dispensar Cristo para os irmãos. Em 1 Coríntios fala que Jesus Cristo, ele é o poder e a sabedoria de Deus. E esse poder e essa sabedoria habitam em nós. É isso que nós temos que dar para as pessoas. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Se nós dermos amor, dispensarmos vida, todas essas falhas que nós estamos vendo aqui, elas não vão nos atrapalhar, porque nós vamos passar por cima disso. Mas nós precisamos confiar na palavra de Deus. Nós precisamos estar ligados a Deus de uma forma mais íntima, irmãos. Aí, continuando aqui. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Porque assim como em um só corpo temos muitas partes, e todas elas têm funções diferentes. Assim também nós, embora sejamos muitos, somos um só corpo por estarmos unidos com Cristo. Quem está unido com Cristo aqui, fala amém. E todos estamos unidos uns com os outros. Sinto muito dizer para os irmãos, vocês estão unidos comigo. Se alguém não gostou da informação, não posso fazer nada, irmãos. Vocês estão unidos comigo. E eu estou unido com vocês. Nós somos um só corpo em Cristo. Continuando ali. Unidos uma parte diferente de um só corpo. Portanto, usemos os nossos diferentes dons de acordo com a graça que Deus nos deu. Se o dom que recebemos é denunciar a mensagem de Deus, façamos isso de acordo com a fé que temos. Se é dom de servir, então devemos servir. Se é de ensinar, então ensinemos. Se é de animar os outros, então animemos. Quem reparte com os outros o que tem, faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a sua autoridade com todo cuidado. Essa frase a gente podia falar para o irmão. Quem tem autoridade, que use com todo cuidado. Vocês estão muito fracos, irmãos. Tem que pôr essa voz mais para fora. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Aqui eu quero fazer um comentário. Muitas vezes no dia que nós vamos servir, a gente olha para o relógio. Caramba, eu vou ter que ir lá servir hoje. Poxa, olha o frio, está chovendo.
um vento lá que quase entortou a árvore na frente da minha casa lá, e eu vou ter que sair para servir. Os irmãos não dão nem bola para mim. Não é assim? Vocês podem falar que não, mas eu vou falar para os irmãos. Todos nós já tivemos um pensamento semelhante a esse. Infelizmente. Nós temos que servir com alegria. Temos que sair de casa regozijando. Graças a Deus que eu posso servir. Próxima leitura. Os serviços, irmãos, têm um propósito. Nós vimos um pouquinho atrás lá que ele tem um fim proveitoso. E o propósito é a edificação da igreja. Todo serviço que cada um de nós tem, uma função que foi dada a cada um de nós, é para edificar a igreja. Então nós vamos ler agora, na Bíblia, a mensagem, Efésios capítulo 4, versículo 4 até o 13. Olha bem, ele fala assim, ele concedeu os dons de apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre, para os seguidores de Cristo. De novo, para treinar. Nós estamos aqui para fazer o quê? Para dar ordem? Não. Nós estamos aqui para treinar os irmãos, os seguidores de Cristo. E aí continua, para que haja um serviço de... Então, para que o meu serviço e o serviço dos irmãos sejam de qualidade, eu tenho que atentar a isso aqui. Eu preciso ter essa visão e essa disposição, irmãos. Então, vou ler de novo. Todas as funções são para que haja um serviço de qualidade, treinando os irmãos, né? E aí ele fala, ele faz isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia. Harmonia e sintonia é bem fácil de entender. Imagina os músicos aqui, cada um começa numa nota diferente. O que você acha que ia acontecer, Thiago? Ia ficar difícil até da gente entender o que está tocando aqui, né? Então, harmonia, sintonia, é, por exemplo, como o serviço da música tem que ser. Mas o nosso serviço tem que ser assim, irmãos. Nós temos que estar harmoniosos uns com os outros. Vou dar um exemplo de uma harmonia que aconteceu aqui recentemente. Naquele domingo que nós tivemos o almoço aqui com os irmãos, não precisou ninguém dizer para ninguém o que fazer. Todos os irmãos automaticamente começaram a servir. E rapidinho nós transformamos um salão de cadeiras para as pessoas sentarem e assistir a mensagem num restaurante. Em 10, 15 minutos estavam todas as mesas dispostas. Alguém chegou aqui e falou, irmão, você põe essa mesa aqui, ó, mede tantos centímetros, põe a mesa aqui. Não. Foi automático, irmãos. Quando o Senhor controla, quando o Senhor guia, as coisas funcionam. Nós precisamos ajudar os irmãos a servirem. Nós temos que servir ajudando os irmãos a servirem. Continuando. Ó Senhor Jesus. Ele fez isso para que todos possam trabalhar juntos em perfeita harmonia e sintonia, numa resposta cheia de gratidão e dedicação eficiente ao Filho de Deus, como moleques plenamente bagunceiros. É isso que está escrito lá? Ah, como adultos. E por que nós agimos muitas vezes como criança? Irmãos, quem serve tem que servir como adulto. Como alguém maduro. Maduro em Cristo. Por quê? Porque nós vamos estar plenamente desenvolvidos, plenamente cheios da vida, como Cristo. Esse é o serviço que agrada a Deus, esse é o serviço que o Senhor espera de cada um de nós, irmãos. E continuando, agora muda a linguagem atual nossa, revista atualizada, verso 15 e 16. Esse versículo é bem conhecido de todos nós, mas nós praticamos muito pouco ele. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, nós já vimos mensagens, nós já sabemos, nós muitas vezes atuamos como juntas. E como juntas nós estamos aqui para cooperar uns com os outros. Nós precisamos ter essa visão clara e objetiva que não é só servir, mas é estar ligados, ajudar os demais irmãos a funcionarem. Muitos irmãos não funcionam por nossa culpa. Nós precisamos, já que nós somos pessoas, irmãos e irmãs que servem,
servir com bastante zelo. Porque isso vai auxiliar os demais irmãos a crescerem em vida. Bom, dito tudo isso, então qual que é o problema? Qual que é o nosso problema? Tem 4 letras, começa com A, tem um L e um M no meio, a última letra é A. Isso. Você vê que difícil? A nossa alma é o problema. A nossa alma é o problema. Quem conhece a sua própria alma aqui? Sabe por que a nossa alma é um problema? Porque ela é muito forte quando ela não é guiada pelo Espírito, irmãos. Fora do Espírito, a nossa alma é só encrenca. Mas na presença do Senhor, ela desfruta de vida e paz. Lá em Filipenses 4, de novo fala, né? Que nós conheceremos o Deus, que é a paz, que excede todo entendimento. E esse Deus, essa paz, guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Isso é um modo de viver que nós temos que ter para ter essa qualidade de serviço. E aí o que continua aqui? As nossas decisões, por causa da nossa vida da alma, elas afetam direta e indiretamente a vida dos irmãos. Vou dar um exemplo. Os irmãos conhecem a empresa chamada Toyota, né? Em Porto Feliz tem a fábrica de motores da Toyota. No mês passado, em setembro, num vendaval que deu lá, ele destruiu parcialmente a fábrica. Vocês acham que só a fábrica da Toyota de Porto Feliz que sofreu dano com isso? Não. Parou todas as fábricas da Toyota no Brasil. Por consequência, parou todas as empresas que fornecem peças para a Toyota. E as empresas que fornecem peças para os fornecedores ou serviços. Dá para imaginar quantas mil pessoas ficaram afetadas, não só direta, mas indiretamente? Vocês pararam para pensar que a minha atitude na hora que eu estou servindo pode afetar vários irmãos numa cadeia sem controle? Então eu vou fazer umas perguntas aqui para os irmãos. Nós perguntamos lá atrás, nós podemos parar de servir? Baseado no que nós vimos até agora, não, irmãos. Porque se eu parar de servir, eu vou deixar de funcionar no corpo, eu vou afetar o corpo. Por mais que eu não concorde, o meu serviço, por simples que seja, ele é fundamental para o corpo funcionar corretamente. Se eu deixo de funcionar, eu afeto o corpo. Agora é a hora de pegar no pé dos irmãos. Até agora foi bonzinho, agora eu vou ser malzinho, tá? Não? Só um pouquinho. Só estou segurando até agora esse momento, Tereza. Vamos lá. Eu vou pegar brincando, mas é sério para os irmãos entenderem. Que hora ia começar a nossa reunião hoje com o jantar? Que hora que a maioria dos irmãos chegaram? 18h30 depois disso. O que os irmãos acham? Afetou ou não afetou o andamento da reunião? Então, quando eu chego atrasado na reunião, mas eu não estou servindo, já é ruim. Mas quando eu estou servindo e eu chego atrasado, eu afeto o andamento da reunião. Vou dar um exemplo bem simples e bem claro. Se o irmão que está com a chave não chegar no horário que abre o salão, o que vai acontecer com os irmãos? Vai ficar tudo lá fora esperando abrir o salão. Afetou ou não afetou os irmãos? Mas sabe qual é o problema? Nós sempre temos uma desculpa para justificar. De vez em quando pode acontecer que nós vamos ter um problema, irmãos, que afeta a gente de atrasar. Mas atrasar todo dia não é normal. Vocês me perdoem falar isso. Atrasar toda a reunião não é normal. Nós precisamos ser diligentes, porque nós estamos afetando a qualidade de serviço. Tem irmãos que falam assim, por que eu vou chegar no horário da reunião que ninguém chega? A reunião nunca começa às 7h30. Por que ele está fazendo esse comentário? Porque nós chegamos atrasados e nós chegamos atrasados ainda com o sorrisão na ponta da orelha, como se nada tivesse acontecido. Irmãos, nós temos que dar exemplo. Nós temos que chegar no horário. E nós temos que favorecer que não comece irmãos. Essa é uma função muito importante, não só da recepção, não só dos músicos, mas de todos nós que servimos. Tá? Outra pergunta em cima disso. Eu não vim no meu serviço e não avisei, isso está correto? Muitas vezes eu tenho alguma coisa que pode ter acontecido
um problema familiar, ou o carro quebrou, ou sei lá, alguma coisa aconteceu que eu não vou conseguir ir para a reunião. Mas não avisar é uma falha. Se eu não puder ir, avisa. Nós temos que parar de terceirizar a responsabilidade, né? Essa palavra terceirizar está ficando famosa aqui no nosso meio, né? O que é terceirizar? Eu ligo para um outro irmão para avisar que eu não vou. E o outro irmão está lá, não é problema dele, ele também não liga, pronto. Aí o irmão que deveria estar vindo aqui para fazer determinada atividade, não vem e não faz serviço. Eu vou dar um exemplo que aconteceu, eu não vou dar nome, mas possivelmente vocês vão saber do que eu vou falar. Teve um determinado dia que o pão não chegou. E a reunião já tinha começado. E aí, na hora de partir o pão, se o pão não estivesse aqui, como que nós íamos fazer? A pessoa não falou nada também que não ia vir. Aí algumas irmãs tiveram que sair na correria, fizeram o pão de emergência e nós tivemos o pão para partir o pão. Não entenda isso como cobrança, irmãos. Isso é para nós entendermos a seriedade dos nossos serviços. Nós não estamos aqui para brincar, nós não estamos num parque de diversões. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Então, todas as coisas têm que começar a funcionar na hora correta, da forma correta. Então, a nossa atitude de chegar atrasado, de faltar e não avisar, é nossa. Isso não está no corpo de Cristo, isso está em nós. Nós precisamos ser pessoas maduras. Tá? Então, continuando com isso. Então, nós vimos que, consequentemente, tudo que nós fizermos afeta direta e indiretamente os irmãos. Não pode vir, não tem problema que não pode vir, mas liga cedo, ou então liga rapidinho, procura outro irmão para ficar no teu lugar. Irmãos, olha, eu não vou poder ir lá, eu estava com a tarefa lá de ligar a luz do salão, eu não vou poder ir lá ligar a luz do salão. Você pode ir lá ligar a luz para mim? Mas tenha certeza que também você vai ligar para o irmão que tem responsabilidade, né? Porque ligar para um que tem responsabilidade igual a nossa ou menos que a nossa vai dar problema também. Nós precisamos ser mais responsáveis com esses simples detalhes, irmãos. Olha, agora é cobrança também de novo. No dia do evento que nós tivemos aqui, nós tivemos reunião na sexta, no sábado e no domingo, correto? No sábado, a nossa reunião ia começar às 18 horas. Ninguém veio, praticamente. Tinha 6 irmãos aqui no salão. Mas todos receberam o aviso. Cada um ponha diante de Deus a sua razão. Eu não estou aqui para julgar nenhum irmão. Eu também tenho dificuldade, às vezes, de chegar no horário. Às vezes, eu também tenho dificuldades que me impedem de vir para a reunião. Então, eu sei que tem casos que são reais que a gente não tem o que fazer. Mas, irmãos, todos quase não vieram. E os irmãos de serviço foram os que faltaram primeiro. Essa comunhão que nós estamos tendo hoje aqui era para ter tido 2 domingos atrás. Ou no sábado, há 2 domingos atrás. Então, vocês percebem como afeta? Nós precisamos ser diligentes, irmãos. Nós precisamos ser responsáveis pelas nossas atitudes e da forma que nós servimos. Por quê? Nós vamos ver que quando nós servimos os irmãos, nós servimos a Deus. Vocês sabiam disso? Então, vamos ver se é verdade? Colossenses capítulo 3, verso 17, fala assim: tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Verso 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. 24, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo. Só ouvi um amém. Vocês entenderam que é para Cristo que vocês estão servindo? Fala para o irmão que está na sua frente ou do seu lado. É a Cristo que vocês estão servindo. Nós não estamos aqui servindo pessoas diretamente. Nós servimos a Cristo quando nós servimos os irmãos. Agora, você acha que Cristo fica feliz dele, depois de ter morrido por nós, a gente servir ele de qualquer jeito? Nós precisamos, de novo, ser maduros. Tá? Outra coisa, em cima do serviço, muitas vezes nós servimos por obrigação. Nós somos constrangidos a servir e nós não servimos na condição correta. Todo serviço tem que ser feito pela fé, irmãos. Tem que ser resultado da fé operando em cada um de nós.
Então, vou citar alguns versículos que os irmãos já conhecem, nós não vamos pôr na tela. Hebreus 11:6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, o meu serviço sem fé, ele desagrada a Deus. Esse nós vamos ler, Romanos 14:23. Está lá na tela? Podem ler. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém da fé. E tudo que não provém da fé é pecado. Entendeu por que desagrada a Deus? O nosso serviço tem que ser feito na base da fé. A fé tem que gerar em nós uma reação de servir. Não é obrigação, não é porque o Celso, o César, o Almir, ou qualquer outro irmão veio aqui na frente e falou, não, vocês têm que servir. Não, irmãos. A fé na palavra de Deus tem que gerar a ação de servir de cada um de nós. Tá? Então, continuando. Ó, Senhor Jesus. Põe Tiago capítulo 2, verso 18. Só não põe ainda não. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Mara, você não responde porque você ouviu essa pergunta essa semana, que acho que até a Fernanda também ouviu. Nós sabemos que Moisés se tornou o pai da fé, vocês também ouviram. Então, Abraão, perdão. O que eu falei? Eu só errei data, mas tudo bem. Abraão se tornou o pai da fé. Em que momento Abraão se tornou o pai da fé? Sim, na hora que ele estava com um punhal na mão, indo sacrificar Isaac. Porque mesmo que ele tivesse apenas levado o filho dele para o lugar onde ia ser feito o sacrifício, se ele não tivesse iniciado o ato de sacrificar, ele não tinha se tornado o pai da fé. Vocês entenderam que a ação é que completou a fé dele? Então a nossa ação vai completar a nossa fé e é isso que vai agradar a Deus. Então agora nós vamos ler. Põe Tiago 4, verso 18 na linguagem de hoje, por favor. Nós vamos até o 22. Eu vou ler para os irmãos, vocês vão acompanhando. Mas alguém poderá dizer, você tem fé? E eu tenho ações. E eu respondo, então me mostre como é possível ter fé sem que ela seja acompanhada de ações. E eu vou lhe mostrar a minha fé por meio das minhas ações. No verso 21 fala, como é que nosso antepassado Abraão foi aceito por Deus? Foi pelo que fez quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar. Veja como sua fé e suas ações agiram juntas. Por meio das suas ações, a sua fé se tornou completa. Então, irmãos, o nosso serviço tem que ser na fé, seguida da ação que a fé gerou em nós. Se a fé gerou, serve. Se a fé não gerou, ora o Senhor. Porque servir sem fé também não ajuda muito não. Tá? Nós precisamos estar alinhados com a vontade de Deus. E para falar da vontade de Deus, nós não vamos ler, mas anota aí. Depois os irmãos leiam. Êxodo capítulo 25, do verso 1 até capítulo 31, verso 18. São as instruções que Deus deu para Moisés de como construir o tabernáculo. E no capítulo 35, verso 1 até o 40, verso 38, é a execução das ordens de Deus. Imagina, para quem já leu, o tabernáculo é uma construção extremamente complexa, cheia de detalhes. Moisés não fala lá que ele desenhou o plano, não, ele falou para o povo. Naquela época não tinha WhatsApp, não tinha AutoCAD, não tinha nenhum equipamento sofisticado, era instrução verbal. E eles receberam aquilo com fé e eles praticaram exatamente o que Deus falou, irmãos. Então que nós tenhamos essa experiência na nossa vida cristã de serviço. Continuando. Depois que nós entendermos isso, nós temos que ver que todo serviço nosso tem que ser feito na comunhão. Serviço isolado também não é adequado. Eu pego, tomo a frente, faço o que eu quero, quando eu quero, como eu quero. Isso dá confusão. Nós precisamos fazer tudo na comunhão. Vamos ler. Por que nós estamos fazendo a comunhão? De novo, aquela pessoa chamada Alma, né? Vocês conheceram a dona Alma? A dona Alma, ela é terrível. Ela tem opiniões intermináveis. Ela não tem só mimimi, ela é cheia de pitaco. Ela adora dizer
para os outros o que fazer, mas não gosta de ouvir o que tem que fazer. Essa é a dona Alma. Então, se nós assumirmos a posição de servir com a função que Deus colocar em cada um de nós temos que servir em comunhão com os demais membros do corpo. Sempre em comunhão. E como é que nós vamos estabelecer comunhão? Nós temos essas reuniões, irmãos. Participar das reuniões, estar nos grupos conosco, conversando conosco, entre nós. Nós vamos estar entendendo o que é necessário, o que não é necessário, o que pode melhorar, o que pode deixar de ser feito, porque nós vamos ter comunhão. Deus é um Deus organizado, irmãos. Deus não é um Deus de bagunça. Então nós não podemos ser bagunceiros. A vida da igreja, ela tem que ser um exemplo para as pessoas. Não só na palavra, mas no proceder. Eu posso ter uma palavra linda e maravilhosa e o meu proceder for totalmente equivocado, não vai ser muito útil para Deus também. Então, leitura bíblica que nós vamos fazer aqui agora. Primeiro, para entender, nós temos que conhecer a vontade de Deus. Muitas vezes nós fazemos a nossa vontade, nós servimos do jeito que eu quero servir a Deus, mas nós não perguntamos qual a vontade de Deus. Coloca na tela a linguagem de hoje, Romanos 12, versos 1 e 2. Eu vou ler para os irmãos. Portanto, meus irmãos, por causa da grande misericórdia divina, peço que vocês se ofereçam completamente a Deus como sacrifício vivo. O que o Comir falou ontem, depois da mensagem do César? O serviço que Deus quer, a verdadeira adoração, é entregar uma vida. Nós temos que entregar a nossa vida na mão de Deus. Então, um sacrifício vivo, dedicado ao seu serviço e agradável a Ele. A quem? A Deus. Essa é a verdadeira adoração que vocês devem oferecer a Deus. Continuando, não vivam como vivem as pessoas do mundo, mas deixe que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente de vocês. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Isso é aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então, se o nosso serviço estiver nesse formato, irmãos, nosso serviço vai ser aceito por Deus. Ah, mas eu não consigo. Consegue. Tenha comunhão. Aquilo que você não tem habilidade, Deus tem outros que têm habilidade e pode ajudar. Vamos ter o bom ânimo de ter disposição. Quem almeja episcopado, boa obra almeja. Então, que todos nós tenhamos esse anseio de servir e servir corretamente a Deus. No segundo ponto que eu queria falar para os irmãos, que é um ponto crucial, oração, irmãos. Oração tem 2 estágios. Orar pelo serviço que vai ser executado, mas também orar para quem está servindo. Muitas vezes nós oramos para o serviço que está sendo executado, mas nós não oramos para quem está servindo. Agora, veja bem, a oração para quem está servindo garante a qualidade do serviço daquele irmão, de atingir os irmãos da forma correta, os irmãos desfrutarem do Senhor. Vocês já pararam para pensar nisso? Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos aqui. Eu aprendi isso há muitos anos atrás e já comentei isso com alguns irmãos, mas eu não sei se todos ouviram. Muitas vezes, quando o irmão está pregando o Evangelho, nós oramos para que o Senhor continue sustentando ele durante a pregação do Evangelho? Seja no apacentamento nas casas, seja aqui, seja em qualquer oportunidade. Quando o irmão está falando, nós precisamos estar intercedendo por eles. Todos conhecem aquela passagem em Êxodo 17, quando Moisés estava orando para o povo deles vencer os amalequitas. O que acontecia? Ele levantava o cajado em oração, o povo Israel prevalecia. Só que por causa do peso do cajado, o braço dele começava a descer e nesse momento o povo começava a perder a batalha. Quem foi que sustentou a oração? Ur e Arão. Um de cada lado levantaram e outra, puseram ele sentado sobre uma pedra. Estão mostrando que nós temos que dar Cristo como base para o irmão que está servindo e sustentar o irmão com oração, irmãos. Qualquer atividade que o irmão estiver fazendo, os irmãos estão chegando, não fica perdendo tempo com qualquer coisa, não. Ora, Senhor, fortalece o irmão que está na recepção, que nada aconteça para distrair o irmão, que ele permaneça com o espírito fervoroso, espírito atento, para que os irmãos venham para a reunião com o espírito pegando fogo, para desfrutar da tua pessoa. Nós temos que interceder para o serviço, para que quem está sendo servido seja servido com excelência, irmãos. Essa é a nossa função também como irmãos de serviço.
Não é de função dos outros, é nossa função. Mas nós também temos que orar para que o serviço aconteça. Eu não posso chegar simplesmente e falar, vamos fazer de qualquer jeito. Nós gostamos, nós temos opiniões, nós temos experiência, nós temos habilidades, que muitas vezes elas podem ser usadas por Deus, mas elas têm que ser usadas em novidade de vida, ou seja, em ressurreição. Se ela for usada baseada no velho homem ou no homem natural, ela vai causar problema na vida da igreja. Então nós precisamos aprender a consultar o Senhor, irmãos. E para completar esse ponto, nós vamos ler Provérbios 16, 1 a 3. Fala assim, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Então eu posso fazer o plano que quiser, irmãos, mas se eu orar, se eu apresentar para o Senhor, Ele vai dar a resposta certa. E aí continua, todos os caminhos do homem são puros aos seus olhos, mas o Senhor pesa o Espírito. Então o Senhor pesa o quanto eu estou em comunhão com o Senhor, porque o verdadeiro adorador adora em espírito e em verdade. Então o Senhor está vendo se nós estamos na presença dEle da forma correta. E aí continua no verso 3, confia ao Senhor as tuas obras, e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, orar para o irmão que está servindo e orar para o próprio serviço, irmãos, vai garantir um serviço de qualidade na vida da igreja. Os irmãos vão desfrutar da reunião, nós vamos desfrutar da reunião, e o Senhor vai ficar feliz com uma reunião extremamente agradável a Ele. Tá? E as falhas que foram apontadas aqui, também vão ser corrigidas pela oração, irmãos. Tudo aquilo que foi apontado como falha natural nossa, se nós orarmos, intercedermos uns pelos outros, o Senhor vai resolver o problema da melhor forma possível. Provérbios 16, 9 fala, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Nós precisamos deixar o Senhor dirigir os nossos passos, irmãos. Que todos nós possamos entender que nós estamos aqui para servir a Deus através de servir os irmãos. Que o nosso serviço vai ser com qualidade quando nós entendemos detalhes simples como esse. Não tome nada como cobrança, irmãos, tome como exortação. Eu vou encerrar por aqui, passei um pouco, eu tinha previsto 1 hora, foi 1h10, até que não foi. Então, foram muitos pontos, eu sei que tem muita coisa para os irmãos meditarem. Depois eu vou postar a sinopse no grupo para os irmãos terem a sinopse. Os irmãos vão postar o vídeo para quem quiser ouvir de novo. Mas medita, irmãos. O Senhor é maravilhoso. É uma bênção servir a Deus. É um privilégio. E nós somos esses privilegiados. Deus abençoe os irmãos. Que os irmãos possam ter um tempinho ainda para compartilhar alguma coisa, para desfrutar mais um pouco junto aqui. Não vamos ter pressa de ir embora ainda não, tá bom? Amém. Deus abençoe.